E aí, pessoal, vamos começar o dia com 3 assuntos importantes. Pavon, Kahneman e o DM do Grêmio. Algo muito importante que pode colocar, inclusive, a comunicação na discussão. Vamos falar também do ídolo Renato, o que estamos fazendo com ele. E vamos falar das categorias de base do Grêmio, que também é algo que nós precisamos começar a discutir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, Black Friday é tudo que se fala por aqui. E a dica é Mercadão da Informática, a maior loja de informática da região sul do país, em Porto Alegre, com lojas físicas, grandes lojas, mas principalmente grandes oportunidades para você comprar o seu computador, para você comprar tudo neste segmento de informática. Quer fazer aquela luz especial para fazer a sua live? Tem no Mercadão da Informática. Quer comprar o seu computador gamer para dar para o seu filho? Não tem oportunidade melhor do que o Mercadão da Informática. Super promoções para você nesta semana. Então, fale agora com eles. O site é mercadãodainformatica.com.br, mas você pode ir nas lojas, pode ir na Dom Pedro, pode ir na Otto Niemeyer, toda Porto Alegre. Você tem Mercadão da Informática. Gente, separei 3 assuntos especiais para a gente tratar aqui e vou começar com Pavon, Kahneman, DM Comunicação, que de alguma forma se interligam. Kahneman tem um problema no quadril, tem uma virose, o Renato disse que ele estava machucado, o Bruno disse que foi um desconforto. O fato é, e a gente só enxerga quando o Grêmio vai a campo, o fato é que o Kahneman não tem jogado. O Kahneman entregou mais ou abaixo de 50% dos jogos nessa temporada. Não conseguiu jogar 50% das partidas. O que está acontecendo? Aí a gente vem para a comunicação, que piorou muito no Grêmio. Muito, incrivelmente. Incrivelmente. O Grêmio foi, em determinado momento, um clube que se comunicou muito bem com o seu torcedor. Agora não tem feito isso. A gente avança e vai para Pavon. Jogador contratado por 4 milhões de dólares junto ao Atlético Mineiro. Começou bem aquele final de Campeonato Gaúcho. A gente sabe da distância entre Grêmio e as outras equipes. O Grêmio não fez enfrentamentos, por exemplo, em finais ou decisivas contra o Inter. Então teve facilidades ali, em razão da incompetência do Inter, é verdade. E Pavon foi muito bem. Depois disso ele não conseguiu manter o mesmo nível, foi para a reserva e começou a enfrentar lesões. Grau 1 aqui, grau 2 ali, grau 1 aqui, grau 2 ali. O fato é que, mais uma vez, não tem aparecido nos treinos, ou pelo menos nas imagens que o Grêmio mostra, já que os treinos são fechados há muito tempo. Há muito tempo os treinos são fechados. Comunicação zero. Zero. O que está acontecendo? O Grêmio, nessa gestão, vendeu imagem demais. Mudou o nome do departamento, mudou alguns profissionais. E está fazendo o quê? Se as lógicas são idênticas, se as relações são idênticas, se os números são muito parecidos, não mudou rigorosamente nada. Foi papo. E agora um papo pouco mostrado, o que consegue ser pior. Mas a gente sai desse assunto, porque DM no Grêmio se discute há 6, 7 anos. Quando o Grêmio tinha Márcio Bolzoni, Felipe do Canto, a discussão era um pouco diferente. Tinha as coisas do Márcio, muito gremista, mas as coisas aconteciam. As coisas aconteciam. E tudo era muito explicado. Agora não. Agora é melhor, às vezes é melhor, aparentemente, vamos esconder para não dar rolo. Para não falarem. Mas vamos falar. Porque o resultado, ou melhor, os fatos, que é o que a gente enxerga, lá no início a gente falou nisso, eles são muito mais fortes do que qualquer discurso. Vamos à categoria de base. Porque está acontecendo um fenômeno que eu queria tentar entender. O trabalho da categoria de base do Grêmio
assim como era nos anos passados, é excepcional. O Grêmio tem 2 dirigentes, por exemplo, o Diego Martinoni e o Edson Berwanger, excepcionais. Gremistas, dedicados, cuidadosos. O Grêmio tem profissionais que se mantiveram nesse período excepcionais, ambicionados por grandes clubes. Então, o trabalho da categoria de base do Grêmio segue intocável. Só que, curiosamente, sobretudo nesses últimos meses, o Grêmio não tem jogador da base. O Grêmio tem o Mike na lateral esquerda, que pagou 3 milhões de reais, e não tem o Zé Guilherme. E vendeu o Cuiabano. Aí, na frente, o Grêmio hoje só tem o Nathan Fernandes. Porque vendeu o Gustavo Nunes muito rápido e porque não conseguiu, de alguma maneira, entender a sensação que deu é que, mais uma vez, isso aconteceu lá nos anos 2000, mais uma vez existe um grande buraco entre a base e o profissional. E era algo que, no início dessa gestão, de alguma maneira, a gente elogiou. Porque começou a surgir, a gente até disse, pô, a roda voltou a girar. Começou ali o Bitelo, aproveitado, lá ainda em 22. Aí, pô, legal, vamos de novo. Mas parece parar. E quando tu não tem nada, isso não tem reflexo hoje. Isso vai ter reflexo ali na frente. Ali na frente o reflexo vem. Por quê? Porque tu precisa vender o Bitelo, tu precisa vender o Gustavo Nunes. Quem é que o Grêmio vai vender no ano que vem? Quem é? O Mac, que é o maior talento surgido e que sequer fardou? Quem que o Grêmio vai vender no ano que vem? Parem para pensar. Ele não tem nenhum jogador que possa estar pedindo espaço, como teve em todo esse período de 2015 para cá. Parece que o Grêmio, neste último ano, ou neste ano e meio, piorou grosseiramente. Essa gestão parece ter enterrado algumas conquistas que o Grêmio teve, mesmo com toda essa dificuldade que é o relacionamento interno com o Renato. Aparente, né? Aparente. Então, dentro desse quadro, tá na hora de acordar. Tanto para comunicação e DM lá, e eu falo em comunicação muito mais, porque já não sabe, tanto quanto essa utilização de categoria de base. Ali tu tem o Alisson, tu tem o Zé Guilherme, tu tem o Igor, que pintou num jogo, depois nunca mais foi relacionado, para relacionar o Fábio, que já disse que vai se aposentar. Por que não o Igor Serrote? O Fábio já disse que vai se aposentar. Por que não? Por que o Mike, que todos já disseram que não é jogador pro Grêmio, e não o Zé Guilherme? Me explica. Nós estamos falando do futuro do Grêmio. Ou o Mike é o futuro do Grêmio. Por que o Alisson Edward não está fazendo parte ali para chegar na pré-temporada já forte para poder jogar o Campeonato Gaúcho? O que custa? Ah, mas eles treinam de vez em quando, uma vez por semana. Sim, eles têm que fazer parte dos jogos, ele tem que se relacionar, ele tem que adentrar, ele tem que fazer parte, tem que fazer minutos. A evolução é essa. Nós já sabemos o que está acontecendo. Nós já sabemos. Aí tu tá insistindo no como é que é o nome lá, no Natan Pescador, e o Cheron tá fazendo o tempo para ir embora. Eu não estou dizendo que o Cheron é a solução, só estou dizendo questão de lógica. Tu já sabe que o Natan Pescador não vai jogar. Já sabe. Tu já sabe que o Mike deu errado. Tu já sabe que o Fábio vai embora. E os meninos da zaga? Tu já descartou o Nathan Felipe? Por que o Atos não vai? Por que o Vieira não vai? Aí tu tem que improvisar ou botar jogador que não vai ficar. É estranho, mas é mal pensado.
Porque é fácil fazer. E eu não tô aqui, é sempre importante, eu não tô dizendo que eles vão jogar, não. Eu só tô dizendo que os outros não vão jogar. Se os outros não vão jogar, esses talvez possam jogar. E esses são do Grêmio. Ou vocês acham que o Natan Pescador o Grêmio vai vender? Não, né? O Grêmio vai emprestar e pagar para ele jogar em outro clube, como fizeram com o Diogo Barbosa, como fizeram com muitos jogadores, com Paulo Miranda. É isso. Nós vamos fazer a mesma coisa. Sobre o Renato, tá? Fiz uma coluna em GZH há pouco, tá no ar ali, e o nome da coluna é O Grêmio não pode perder o ídolo. Aí o sujeito diz o seguinte, pô, você tá defendendo o Renato? Não, eu tô querendo preservar o Renato. Nós entramos num nível de insatisfação do torcedor do Grêmio com o Renato, que chegou a hora do Grêmio cuidar do Renato, e não do Renato cuidar do Grêmio. Se o Grêmio insistir tanto nessa ideia de expor o Renato como está fazendo, nós vamos terminar com a idolatria do torcedor com relação a ele. E o Renato é um cara muito importante para nós, porque foi o cara que fez os gols do Mundial, porque foi o cara que é um jogador que ganhou Libertadores como atleta e como treinador. Só que o Renato passou. Terminou o treinador Renato no nível de atualização que o futebol tá, acabou. Então tá na hora do Grêmio cuidar do Renato. Como que cuida? Preserva. Neste caso, libera. Numa boa, faz uma homenagem e libera pro torcedor do Grêmio ter a idolatria resgatada. Se insistirem com o Renato, e já estão insistindo, já deveria ter saído há muito tempo, mas se insistirem com o Renato, daqui a pouco o torcedor não vai querer ouvir falar nele. E aí vai terminar a idolatria. O que seria péssimo, porque é importante para a história de um clube, ídolos. E o Renato é o maior dos ídolos do Grêmio. Então chegou a hora de demitir o treinador. Acho que no final da temporada, demite o treinador e preserva a idolatria por Renato Portaluppi. César, Cidade e Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.